Dando sequência à página 26, o exercício 4. Escolha um assunto de seu interesse para pesquisar e elaborar dados. Por exemplo, o tempo de vida de animais domésticos, o número de acidentes na cidade, o número de animais em extinção. Aí você vai escolher um desses temas, o tema que você mais se interessa, e vai pesquisar os dados, tá? Professora, pode colocar número de jogadores de futebol em cada liga? Que você mais se interessa, Marco Antônio, tá? Tá bom. Vou colocar um tema atual. 5. Número de mortes por coronavírus. Gente, por favor, eu estou explicando. 5. Pesquise em sites, revistas e jornais sobre o assunto e reúna as informações. 6. Com os dados numéricos, elabore uma tabela, organizando as informações em ordem crescente ou decrescente e escreva o título. Então, você tem que lembrar que a tabela você pode começar numa ordem crescente ou em uma ordem decrescente. Eu tenho que colocar em ordem, eu não posso deixar aleatoriamente, tá bem? Então, tem que ser uma coisa bem estruturada. Pode ser do mais alto para o mais baixo, do mais baixo para o mais alto, tá? Eu tenho que lembrar sempre disso, que tem uma característica, uma ordem a ser seguida. Depois, a produção, número 7. Elabore o gráfico de barras, considerando as informações obtidas, dê um título ao gráfico. Então, vejam só, as informações que você reunir para fazer a tabela, essas informações serão transformadas depois em um gráfico. Geralmente, né, como nós já havíamos mencionado anteriormente, o título do gráfico é o mesmo título da tabela, tá bem? Porque está falando do mesmo assunto, das mesmas informações, porém com um gênero diferente, ok? Em seguida, no número 8, no início desta sessão, você observou um parágrafo, um texto verbal, sendo transformado em tabela e depois em gráfico. Faça agora o caminho inverso. Transforme as informações presentes no gráfico em um parágrafo. Escreva com imparcialidade, ou seja, sem emitir sua opinião sobre os dados. Esse texto deve compor um parágrafo com, no máximo, 4 linhas. Então, quando nós iniciamos gráficos e tabelas, nós primeiro lemos um parágrafo, depois uma tabela e, por fim, um gráfico. Não foi essa a ordem? Agora, nós faremos ao contrário. Primeiro é a tabela, depois o gráfico e, por fim, o parágrafo em, no máximo, 4 linhas, sem colocar a sua opinião. O que você deve colocar nesse parágrafo são os dados que vocês pesquisaram, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Primeiro é o gráfico, né? Primeiro é a tabela. Ah, tá. Olha lá, Tabela, o gráfico, 6 parágrafo. primeiro, depois é o 7 e depois o 8. Tá? Aí no 9, você está pedindo para verifique sua produção textual. Pesquisou dados para compor a tabela e o gráfico? Sim ou não? Montou a tabela? O gráfico reproduziu fielmente os dados da tabela? Tabela e gráfico têm título? Criou um parágrafo? Verificou se as palavras estão escritas corretamente? Usou a pontuação corretamente?
o texto ficou coeso, ou seja, sem repetições desnecessárias, então aí você assinalará o X no sim ou no não. Ok? Então, Prof, vamos lá. mas Oi, Ana. pode ser para, tipo, qualquer assunto, né? Qualquer assunto do seu interesse. Tá bem? Então, vejam só. Vamos finalizar a página 27. Aí eu deixo o tempo para vocês fazerem a página 26. Tudo bem? Porque a tarefa é apenas a página 28. Então, nós temos que terminar a 27 também. Ok? Eu fui tentar fazer um esboço, mas ficou horrível. Vamos lá para a página 27, por favor. Complete o quadro sobre pronomes. Ele servirá de consulta para os seus estudos. Olha a tabela de pronomes. Eu tenho dois tipos de pronomes pessoais. O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, ali na primeira linha, você escreverá oblíquos nos pessoais, tá bem? Ao lado do caso reto, você escreverá caso oblíquo, com Q-U. Oblíquo. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Eu. A segunda pessoa do singular? Tu. A terceira pessoa do singular? Ele. Ele. Ele ou Ela. ela. Primeira pessoa do plural? Nós. Nós. Segunda pessoa do plural? Vós. Vós. E terceira pessoa do plural? Eles. Eles ou ela. Isso, eles ou elas. Então, vocês observem aí nos pronomes pessoais oblíquos que primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos e nós, de conosco. Segunda pessoa do plural, vos e vós, de convosco. E terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Ok? E agora, estes pronomes que estão aí na última coluna. Algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda, todas, muito, muitos, muita, muitas, pouco, poucos, pouca, poucas, vários, vários, vária, várias, tanto, tantos, tanta, tantas, outro, outros, outra, outras, quanto, quantas, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, nada. Esses, desculpe, cada, né, o último. Esses são pronomes o quê? Indiretos? Indiretos, não. Direto? Relativo? Não. Quando eu digo assim a vocês, alguns alunos faltaram. Eu consegui definir quais são os alunos que faltaram? Pronome indefinido?
Eu disse alguns, né? Então, são pronomes indefinidos. Eu falei. Ô, Acabei de professora, falar isso. eu falei indefinido. Calma, gente. Enquanto a professora estava explicando, vocês estavam falando ao mesmo tempo com a professora. Eu preciso terminar a minha explicação para que vocês respondam. Então, são os pronomes indefinidos. Ficou alguma dúvida nesses 3 tipos de pronomes? Não? Então, vamos lá. 2. Leia este título de notícia. Navio resgata 48 refugiados em bote inflável no mar Egeu. A oração está na ordem direta ou indireta? Direta? Por que está na ordem direta, Marco Antônio? Por que que está na ordem direta? Isso. Porque o sujeito está no começo da frase? Qual é a estrutura da oração? A estrutura Sim. é navio. Não, a estrutura, os elementos. Primeiro eu tenho tá. o quê? Sujeito. 48 Depois eu tenho o quê? sujeito, verbo. Verbo. E depois do verbo? O número de resgatados. Isso, mas eu já Complemento? com os termos das orações, eu tenho um complemento. Complemento. Então, está na ordem direta, pois está na estrutura. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Ok? Agora já pode fazer o... Ah, tá, ainda tem Isso. texto. Cadê? Ah, apareceu, né, Marco Antônio? Cadê o Rurik, o Gabriel Marques, Eu tava escolhendo o que eu ia escrever. a Júlia pesquisa. Inácio, a Valentina, a Letícia. Cadê vocês? A Nicole. Calma aí, pronto. Professora, Vou ter que. Não, eu vou ter que ligar minha entrou câmera uma pessoa a menos. Deu um erro. Gente, um por vez. Quem falou primeiro? Fez alguma pergunta? Eu Fale, vou Lucas. ter que desligar a câmera um pouco. Porque Tá. deu um problema aqui no meu fone. Qual é o próximo aluno? Professora, tem uma pessoa a menos. Na outra eu tinha 26. Já E está agora tem observado 25. aqui na chamada, Marco Antônio. Professora, Oi, Nicole. eu só tava aqui copiando, tá? Professora. Tá bem. Então vamos lá. Para começar, leia essa notícia. Criolo leva espiral de ilusão ao Citibank Hall. 22 de junho de 2017. Qual que era Vamos 2? lá, Rafaela Rodrigues. Começa a leitura, por favor, deste texto. Com o repertório do seu disco mais recente, Espiral de Ilusão, lançado esse ano, o rapper se apresenta amanhã às 10 horas no Citibank Hall. É a primeira vez que Criolo 41 mostra ao vivo em São Paulo o material de novo álbum. Um dos grandes sonhos do artista era trabalhar com samba. Além de realizar seu desejo, Criolo mescla seu rap usual ao gênero. Pode continuar? Pode. Pô, Rafa Moreira. União de produtores. O disco é uma produção conjunta de Daniel Gajamé e Marcelo Cabral, tendo 10 sambas, 8 deles de autoria do rapper paulistano. Além dos temas de Espirão de Ilusão, Criolo também revista no palco algumas canções mais antigas de seu repertório. Ótimo. Qual é o objetivo da notícia lida? Qual é? Informar que um rapper
iria se apresentar em um show disso. Isso, então, informar ao leitor que o rapper fará um show para apresentar seu novo trabalho. Ok? Ok. Então, agora vocês podem realizar a pesquisa para a produção do exercício 6, exercício 7 e exercício 8. Alguma pergunta? Prof, então é o... Como chama? Esqueci. A tabela, o gráfico e o parágrafo? Isso. É nessa sequência, tá? E a tarefa na página 28 são exercícios referentes a este texto que a Rafaela leu para nós sobre o show do rapper, ok? Ok. Na mesma orientação. Terminou a tarefa, mande a foto para a professora. Tanto a página 28, quanto este exercício que vocês farão no caderno sobre a tabela, o gráfico e o parágrafo, tá? Professora, então, essa que a gente está fazendo agora, quando acabar a aula, eu já vou mandar. Isso. Então, essa pesquisa, tá? O exercício 6, 7 e 8 da página 26, vocês farão no caderno e também enviarão a foto para mim, ok? Para eu poder verificar sobre o que vocês pesquisaram, se está correta a estrutura dos três elementos, ok? Quem estava me chamando? Eu, Amanda. Oi, Amanda. Tem que ser quantas coisas? Quantos o quê? Tipo, se eu for fazer sobre... Tipo aqui, ó. Aqui é o número de pessoas refugiadas, né? De cada país. Certo. Daí aqui tem 5. 5 países diferentes. Eu tenho que fazer quantos? No mínimo 5. Tá. Porque senão, se eu não colocar alguns elementos, a minha tabela e o meu gráfico não tem função. Tá? Então, eu tenho que ter a tabela e o gráfico, eles são construídos por conta disso, por conta de várias informações colocado ali para facilitar a leitura e compreensão. Tá? Então, no mínimo aí uns 5 elementos. No máximo 10 também. Tá? Primeiro gráfico e depois... De acordo com a Primeira... Por favor. De acordo com a orientação, primeiro, número 6 é a tabela, número 7 é o gráfico e número 8 é o parágrafo. Vamos lendo aí os exercícios e acompanhando as orientações. Professora, Oi, Mariana. eu vou pegar o celular da minha mãe para fazer a pesquisa, tá? Tudo bem. É só minimizar. Tá? Vamos aproveitar. Vocês gostariam de fazer essas pesquisas na aula pessoalmente, né? Lá na aula na escola. Então, já que temos agora essa atividade, faremos aí no horário da aula a pesquisa. Vamos lá? Pode escrever um textinho também? Lucas, tem que seguir a orientação da apostila. No 6 é a tabela, no 7 é o gráfico e, por fim, é o parágrafo. No número 8, 7. 7 é o gráfico e no 8 é o texto. No parágrafo de um texto. Professora, pode ser sobre qualquer coisa? Algum assunto de seu interesse. Tá? Pode ser sobre esportes, pode ser sobre animais, pode ser sobre alguma doença. Fica a seu critério. Já fez, Diogo? Ok, professora. Fez?
Tô fazendo agora, eu tô pesquisando aqui. Ah, então está bem. Então, atenção para a Professora. atividade. Pode Professora, fazer 10 coisas? No mínimo 5, no máximo 10. Oi, Rafaela. professora, eu tava procurando aqui a notícia e eu vi essa aqui, ó. Novo surto na China dá sinais de que o coronavírus pode estar em mutação. Olha aí. Tem alguns elementos para você construir a tabela e o gráfico? Eu estou vendo. Isso, Ver então. se tem. Pronto. Veja se tem esses elementos para que possa ser construído, tá? Sobre o que você está fazendo, Amanda? Sobre tempo de vida de animais exóticos. Ótimo. Ana Professora. Gabriela está fazendo já? Professora, Sim, eu tô fazendo sobre quantos rios são poluídos. Quantos rios tem poluídos no Brasil? Ótimo. Oi, Isadora. é para primeiro fazer a tabela, depois da tabela pronta fazer o gráfico também? Isso, tem que fazer os dois. Tá. Analisa sobre o que você está falando. Eu? É? Sobre animais. Animais? Animais o quê? E a Letícia, sobre o que está fazendo, Letícia? Sobre os animais também. Só que sobre os domésticos. Ótimo. E você, Júlia Barreto? Oi? Sobre um anime. E você, Isabela Abrão? Oi? Não sei o que eu faço. Ah, pensa aí, uma doença, um animal em extinção. Pode ser sobre Sobre o quê? sobre a Polônia na Segunda Guerra Mundial? Sim, se tiver vários elementos que você possa transformar em tabela e gráfico, pode. Eu estou fazendo sobre ligas de futebol com mais jogadores estrangeiros. Ótimo, belo assunto. E você, Lucas Kuroki? Ô, professora, Oi, Gabriel Hilário. assim, pode fazer futebol? Sim, é um assunto de seu interesse. E a Isabelle Fernandes? Sobre o que está falando? Professora, Oi. é para fazer de lápis ou a caneta? Aí fica a seu critério, de preferência lápis, porque se você errar, você pode apagar e refazer. Tá bom. Obrigada. Tá? E cadê você? Eu não estou te vendo. A Valentina, cadê a Valentina? Rafaela Limeira. A Isabela Abrão também agora já foi embora. Isabela. Professora, Professora, Oi, Ana. eu não. pode fazer um título? Olha lá o que está pedindo no número, deixa eu ver aqui. No número 7 e no número 6. O que está pedindo lá? Esquece que eu falei. Eu tô fazendo sobre os animais que mais vivem em todo o mundo. Ótimo. E você, Valentina, sobre o que você está falando? Sobre os números de espectadores das séries mais vistas na Netflix. Ótimo. Deixa você aí para eu te ver. Tá? Professora, Oi, quem me chamou? Já volto, tá? Ok. Prof, Oi. peixe beta
É um animal selvagem? Qual animal? Peixe beta. Dá uma olhadinha aí na internet. Professor, eu acho que ele é. Não, Por causa ele é que, um animal. Parece um monte de pena, assim, sei lá. É? professor, eu acho que o Oi? peixe beta que a Ana tá falando é por causa que eu vi uma vez falaram que, tipo, se você for comprar ele e ter ele no aquário, você tem que deixar ele sozinho, porque senão ele come os outros peixes. Ah, o peixe beta. É, Ele mata todos os peixes. Ah, sim, por isso que ele tem que ficar no aquário sozinho. Porque se ele fica com o outro, ele machuca o outro. Nossa. Né? Ele é bem pequenininho e faz todo esse estrago. Cadê a Isabelle Fernandes? O Gabriel Marques está falando sobre o quê? Eu estou falando sobre os surtos e casos que estão acontecendo na Europa Ah, ok. do E o coronavírus. Leonardo Taroco? Oi. Sobre o que você está fazendo o seu gráfico? Eu tô ainda pensando, professora. O que que eu vou Ainda fazer. pensando, nossa aula já está acabando, Leonardo. Prof, Oi, Rafaela. eu vou fazer sobre o total de casos no Brasil de coronavírus. Excelente. É o terceiro país com mais casos, né? Então vamos lá. Vocês Segunda finalizarão. agora. Não é não. Então vamos lá. Vocês finalizarão essas atividades da página 20 Professora, e 28 como tarefa. Assim que finalizarem, peguem o número do telefone de contato da professora no WhatsApp e enviem as fotos, ok? Fala, Isabela. eu só queria falar, não tem nada a ver com as coisas, mas eu só queria falar que daqui a 2 dias é meu aniversário. Maravilha! Manda um pedaço de bolo para mim. Parabéns pra você. Parabéns antecipado, Isabela. Nós não teremos aula neste dia de língua portuguesa, tá bem? Feliz aniversário, tudo de bom para você. Obrigada. Por nada. Professora, Oi. tem que pintar as barrinhas Quando você vai do fazer, gráfico? Capricha, né? Tá. Então, está bem, gente. Então, finalizaremos a nossa aula online agora. Vocês terminem como tarefa, tá bem? Um bom descanso, estudem bastante e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau. tchau, professora. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até. Pode sair? Eu não gosto aí. Vamos para encerrarmos a nossa aula, por favor. Tchau, Pro. Até a próxima aula. Tchau, Amanda. Tchau, Gabriel. Tchau, Marco Antônio. Tchau, Isabela.